Minha esposa, há 28 anos, teve um caso com nosso terapeuta, compartilhado, individual, não de casal. O terapeuta acabou perdendo o emprego, mas mudou de estado, e agora está exercendo novamente. Minha esposa, mulher de 48 anos, e eu, homem de 51 anos, estamos casados há 28 anos. Nosso casamento foi relativamente bom durante a maior parte do tempo, pelo menos eu pensava assim. Temos 5 filhos, atualmente com idades entre 26 e 15 anos. Ela foi mãe dona de casa por cerca de 23 anos, mas nos últimos 5 anos ela voltou a trabalhar. Há cerca de 8 anos, minha esposa abandonou nossa religião. Tentei apoiá-la o melhor que pude e, ao mesmo tempo, permanecer fiel, mas ela começou a se ressentir por eu não ter ido embora com ela. Ela alegou que eu não daria ouvidos aos seus argumentos porque ela era mulher. Isso não era verdade, mas eu sentia e sinto fortemente em permanecer na fé. Ela também teve reclamações sobre eu não ajudar o suficiente com as crianças e tarefas domésticas, dentre outras coisas, com as quais, infelizmente, devo concordar. Eu definitivamente poderia ter feito melhor. Tenho depressão e tomo remédios há 15 anos. Mesmo assim, eu tinha muita baixa energia, segundo minha esposa, e ela reclamava que isso a estava deixando para baixo. Além dessas reclamações, senti que éramos muito parecidos com muitos outros casais, com alguns pequenos problemas, mas ainda em um relacionamento amoroso. Aparentemente, os problemas menores eram mais um problema para ela. Ela começou a ir ao terapeuta, que é um homem que tem por volta de 50 anos, há cerca de 6 anos, e pouco depois comecei a visitá-lo também individualmente. Vários de nossos filhos também o virão, e ele foi muito bom para eles. Eu não ia vê-lo com muita regularidade, mas achava que ele era um cara legal, e que ele e um psiquiatra da equipe ajustariam meus medicamentos, e eu senti que estava melhor. Recentemente, minha esposa começou a agir de maneira estranha. Tudo começou com alguns telefonemas noturnos que ela atendia em seu escritório em casa. Presumi que ela estava conversando com a irmã ou a mãe, como sempre fazia, mas normalmente não tão tarde da noite. Um dia, ela me sentou e me disse que achava que nosso casamento estava com problemas, mas não queria se divorciar. Isso me chocou, mas garanti a ela que queria que ela fosse feliz e que poderíamos trabalhar nas coisas e iniciar um aconselhamento de casais. Achei que tinha algum tempo para melhorar meu próprio comportamento e iniciar o aconselhamento. Aí ela começou a ficar fora até tarde da noite, me contando que estava visitando uma amiga que estava com problemas. A princípio não fiquei preocupado com isso, mas aconteceu várias noites seguidas, e ela só voltava para casa à meia-noite ou mais tarde. Isso levantou algumas dúvidas porque ela trabalhava de manhã cedo e protegia fortemente o horário de dormir, mas me garantiu que estava apenas visitando uma amiga. Tínhamos um aplicativo de rastreamento familiar em nossos telefones, que usávamos principalmente para verificar nossos filhos, mas também podíamos rastrear uns aos outros. Uma noite, quando ela ainda não estava em casa, decidi checar onde ela estava. Eu não sabia onde a amiga dela morava, e o local que apareceu era uma área residencial, então presumi que fosse a casa da amiga dela, e minha esposa voltou logo depois disso. Ela fingiu que estava com sua amiga. Ela não saiu por algumas noites, mas saiu novamente e ainda estava fora por volta das 2 horas. Acordei e descobri que ela não estava em casa, então curiosamente verifiquei o aplicativo, e ela estava no mesmo local. Começando a ter suspeitas, resolvi pesquisar o endereço no Google. O primeiro resultado do Google foi o site profissional do terapeuta. Ele tinha um escritório em casa. Eu não queria acreditar e queria encontrar razões benignas para ela consultar o terapeuta tão tarde. Mas, não conseguindo pensar em nada, vi que o número de telefone dele estava listado em seu site. Entrei no site da nossa operadora de telefone e comecei a olhar os registros de chamadas e mensagens de textos da minha esposa. Esse mesmo número aumentava centenas de vezes. Na verdade, foram mais de 1.300 vezes nas últimas 6 semanas. Notei que os horários da maioria das ligações e mensagens eram tarde da noite, mas muitas também ocorriam durante o dia. Voltei para a cama e fingi que estava dormindo. Quando ela finalmente chegou em casa, apenas deu tempo suficiente para ela vestir a roupa de trabalho e depois sair para trabalhar. Na manhã seguinte,
Acordei esperando ter sonhado com a investigação que fiz, mas algumas pesquisas no Google mais tarde confirmaram o que havia encontrado. Comecei a documentar tudo. A essa altura, eu não via o terapeuta há mais de um ano. Alguns dias depois, perguntei se ela tinha consultado o terapeuta ultimamente. Ela respondeu que não em alguns meses. Perguntei então se ela tinha certeza de que não o tinha visto, e ela respondeu com raiva: não, mas eu disse a ela que sabia que ela estava mentindo. Eu disse a ela que havia rastreado ela na casa dele. Ela ainda tentou negar e disse que o terapeuta havia se mudado, e aquela não era mais a casa dele. Isso era parcialmente verdade. Ele estava se mudando para outro estado. Eu disse que era muita coincidência ela estar visitando um endereço que por acaso era a antiga casa do terapeuta. Apresentei então todas as evidências que havia coletado. Ela desabou e admitiu isso. Sua próxima reação foi me pedir para não colocar o terapeuta em apuros. Respondi que não queria causar problemas a ninguém, mas precisava pensar sobre a situação, já que o que o terapeuta havia feito era errado em muitos níveis. Ela também afirmou que não queria se divorciar legalmente, porque não queria se mudar, e nossa filha ainda estava no ensino médio, entre outras coisas. Ela, no entanto, disse que sentia que nosso relacionamento estava acabado e queria ter um casamento aberto. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar sobre as coisas. Ela disse que seu relacionamento com o terapeuta estava terminando de qualquer maneira, já que ele estava se mudando. Ela, no entanto, continuou a ir ao terapeuta e o ajudou a terminar de fazer as malas. Depois que ele se mudou, eles continuaram a telefonar e enviar mensagens de texto o tempo todo. Eu ainda estava em choque e decidi procurar outro conselheiro, do mesmo provedor. Resumindo, acabei informando-o sobre o caso. O terapeuta ainda trabalhava para o mesmo empregador depois que se mudou, apenas fazendo sessões de aconselhamento remotamente. Pelo que descobri, ele pensou que não conseguiria mais trabalhar como terapeuta, mas, aparentemente, depois de 6 meses, ele encontrou emprego novamente em um serviço de aconselhamento em seu novo estado. Minha esposa e eu decidimos nos divorciar legalmente. Ainda estamos dividindo uma casa juntos, até que nosso filho mais novo se forme no ensino médio em alguns anos. Somos amigáveis um com o outro. O Op faz bem em querer terminar o relacionamento com ela. Traição não pode ser perdoada, e ele ainda consegue ser um pai extremamente agradável se mantendo com ela apenas para dar uma adolescência boa para o filho. Mas enfim, vamos ao próximo relato. Esposa me traiu com meu melhor amigo. Minha esposa recentemente me traiu com meu melhor amigo. Obviamente eu cortei o vínculo com o meu melhor amigo. Mas eu amo muito minha esposa, e não sei como resolver as coisas com ela do jeito que quero. Não vou me divorciar dela, nem me separar, nem fazer uma pausa. Quero crescer e me curar disso com a presença dela, e com a ajuda dela. Mas não sei por onde começar. A título de informação, quando descobri que ela me traiu, foi a prima dela quem me contou. Naquela época, eles apenas se beijavam, flertavam e se tocavam sexualmente, mas nunca fizeram sexo. Até amanhã depois que descobri, então os dois decidiram: bem, fomos pegos de qualquer maneira, então vamos ir até o fim. Eles fizeram. Isso me confunde, pois minha esposa diz que estava com medo de me perder, e é por isso que ela não admitiu ter transado com ele, quando descobri isso. Mas é difícil aceitar o fato de que ela estava com medo de me perder quando fez o que fez, e depois piorou a situação. Eu dormi com minha esposa desde então, beijei minha esposa desde então, e demonstrei amor a ela desde então, mas ainda estou quebrado por dentro. E eu acho que pode ser assim, já que ela é a única com quem eu já fiz sexo. E eu me pergunto se é por isso que sou tão apegado a ela, e a amo infinitamente, apesar do que ela fez. Quero trabalhar com ela em nosso relacionamento. Ela afirma que fez isso porque se sentia inútil, porque discutíamos muito quando eu estava estressado com dinheiro e contas, fazendo malabarismos com 2 empregos, tentando sobreviver. As tarefas não eram feitas a menos que eu gritasse com ela por isso. Um monte de coisas que eu realmente não tive tempo de fazer. Mas o estresse e a irritabilidade me fazem xingá-la em nossas discussões.
Admito que não foi certo fazer isso, lamento totalmente, e sei que preciso de ajuda para lidar com a raiva, mas não tenho tempo nem dinheiro para o aconselhamento e a terapia que ela me pediu para frequentar. Ela disse que tentou me dizer que se sentia assim, mas eu não queria me comunicar ou falar com ela sobre isso. Mas a única conversa que me lembro é como discutimos o tempo todo, e como eu precisava obter o controle de minha raiva. Não me lembro dela ter mencionado nada sobre se sentir inútil. De qualquer forma, ela buscou seu valor e apreço no meu melhor amigo, e encontrou isso nele, embora ele também estivesse com alguém na época. Não acho que qualquer problema que enfrentemos deva ser resolvido com traição, mas sendo completamente e brutalmente aberto e honesto. Nada de adoçar, o que ela normalmente faz para salvar meus sentimentos. Eu sinto que ela estava simplesmente dizendo: ei, você me faz me sentir inútil, quero que você conserte isso agora. Pode ter sido muito diferente do que foi. E não é a primeira vez que ela trai também. Ela buscou a atenção de outra pessoa, e alegou que não sabia o porquê, já que eu dei bastante atenção a ela. E eu já errei antes também, fiquei atiçado e mandei nudes para alguém. Mas desde então, tenho seguido o caminho estreito, e decidi focar apenas em minha esposa. Minha esposa, entretanto, não faz o mesmo. De qualquer forma, estou tentando trabalhar com ela, controlando melhor minha raiva. Já se passaram 3 semanas, quase 4 desde tudo, mas ainda me sinto tão quebrado quanto antes de voltar com ela em 2020. Só quero dizer que nosso relacionamento não é tóxico. As pessoas cometem erros e fazem escolhas erradas nos momentos errados. Temos mais momentos melhores do que momentos ruins. Nunca coloquei a mão nela, a não ser empurrá-la para fora do meu caminho. E posso dizer, olhando nos olhos dela, que ela se arrepende totalmente de tudo o que fez. Não estou procurando pessoas que me digam para me divorciar dela ou conselhos sobre como resolver nossos problemas. Vamos ficar juntos e sabemos como resolver nossos problemas de comunicação e controle da raiva, e temos um plano para isso. Eu realmente preciso de conselhos sobre como me curar de sua traição e reconstruir a confiança com ela, sobre como deixar isso no passado e seguir em frente, com esperança suficiente de que isso não aconteça novamente no futuro. Só não sei por onde começar. Infelizmente, não tivemos atualizações, porém eu espero fielmente que esse OP perceba que viver assim não é legal, e que pelo menos eles busquem ajuda o mais rápido possível, para evitar que coisas desse tipo aconteçam novamente. O OP precisa claramente de uma luz que alerte ele, pois ser traído 2 vezes, e continuar, é algo bem complicado de se entender. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Também comente o que achou sobre os relatos.